Olá pessoal, nessa videoaula será apresentada a ferramenta jQuiz do Hot Potatoes, que é uma ferramenta para criar questionários de múltipla escolha. Então essa é a tela principal do jQuiz, onde eu coloco um título para o meu questionário. Vou falar, por exemplo, de objetos de aprendizagem. E aqui, pergunta 1, eu vou fazer a primeira pergunta. Nessas respostas aqui, então eu faço a pergunta e aqui eu coloco as possíveis respostas. Então eu vou preencher aqui. Então aqui eu já havia inserido a pergunta, né? Pergunta 1, são importantes características do objeto de aprendizagem. E aí as possíveis respostas, né? Inalterabilidade, flexibilidade, reutilização e não reutilizável. Bom, se tem reutilização, isso aqui é o contrário, né? Mas aqui tem os comentários. Por exemplo, a pessoa marca não reutilizável, pode dizer, não, isso é uma característica contrária de um objeto de aprendizagem. Então isso aqui está errado. E aqui, a inalterabilidade. Eu posso colocar um comentário. Característica clássica. Faltou um acento aqui. Característica clássica de um objeto de aprendizagem é possibilitar a alteração para posterior utilização. Então está errado, né? Ele é alterabilidade. E aí nesse contexto aqui, então, são duas respostas corretas. O que eu posso fazer? Nessa questão aqui, escolha múltipla, se eu deixar aqui, eu posso dar um percentual de acerto. Então, se a pessoa marcar essas duas, ganha 50%. Se deixar desmarcado aqui, ganha os outros 50%. Cada uma que errar, ele perde 50% da resposta. Existe essa possibilidade aqui, então eu vou colocar, né, um peso 100%. Outra, mais utilizada aqui, seleção de múltipla escolha. E aí eu posso marcar quantas eu quiser. No caso aqui, simplesmente marco e não coloco esses cálculos, né, de percentuais. Então, para ele funcionar também... outra questão. Aqui a pergunta 1. Eu posso fazer pergunta 2, né? Vou inserir aqui pergunta 3, pergunta 4. E ele vai fazendo uma pergunta na sequência da outra. Então, eu posso fazer tipo 10 perguntas, questões de múltipla escolha, todas elas aqui no mesmo arquivo, né? E aí eu salvo e ele vai apresentar questões em sequência para o meu aluno. E tem a possibilidade de eu permitir que o aluno só veja se a resposta está correta no final, quando ele enviar todas as perguntas. Para utilização, então, eu preciso salvar ele. jQuiz, já tem aqui vou chamar de jQuiz aula objetos de aprendizagem. Salvo o meu código fonte, né, que é JQZ, e aí eu vou gerar um HTML para a utilização, né? Então já sugere o nome lá, dou um salvar. Ele pergunta se eu quero testar, eu vou dizer que sim, e aí ele vai abrir com a possível pergunta que objetos de aprendizagem são importantes características dos objetos de aprendizagem. Então, por exemplo, se eu vou marcar inalterabilidade e flexibilidade, dou um verificar, ele mostrou, eu acertei 2 de 4 respostas, ok. E aí, se eu tivesse mais perguntas, ele permitiria que eu passasse para a próxima pergunta. Aqui no caso, ele vai dar arquivo não encontrado, por quê? Porque eu não tenho outras perguntas. Basicamente, essas são as funcionalidades de criação do jQuiz.